minha primeira memória... Bom, pessoal, eu me apresentei pela primeira vez na cidade do Rio Grande, com 4 ou 5 anos, na Sociedade Cultural Águia Branca, fazendo a personagem da Emília. Depois eu fiz um número musical, também na Sociedade Cultural Águia Branca, que eu fazia o Ursinho Pimpão. Eu tenho foto desses 2 eventos. E aí eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, talvez 6, por aí, e eu pensei, eu adoro dançar, mas eu também gosto de cantar. Já sei, eu vou ser atora, eu vou cantar e vou dançar. Vocês vejam que eu era criança, não sabia nem que o feminino de ator era atriz. E eu falei para minha mãe desde pequena que eu queria ser atora. Depois eu entendi que era atriz e comecei a falar que eu queria ser atriz. Me apresentava desde pequena e com 11 anos eu comecei a fazer oficina. Neste lugar aqui, eu separei algumas fotos que eu deveria digitalizar, mas no Teatro Municipal do Rio Grande, nesse vídeo super improvisado. E olha que bacana, gente, eu comecei a fazer oficina. Isso aqui é a guia de pagamento das oficinas do Teatro Municipal, que depois eu quero doar para o museu, se vocês fizerem, viu? Tem que fazer um museu aí. Eu queria dizer que eu queria estar aí com vocês. Eu queria estar aí com vocês apresentando Confesso que Capitu no Teatro Municipal do Rio Grande, mas para isso eu preciso de patrocínio. Então, eu não estou aí com vocês, mas eu estou de coração. Eu comecei no Teatro Municipal no dia 8 de março de 1993. E eu tenho aqui as guias, ó, pagas. O que aconteceu? Com 6 meses de oficina, eu fui convidada pela diretora Clarice Ziegelmann para integrar o grupo cênico do Teatro Municipal. E aí eu participei do grupo cênico 93, 94, até 95, quando a Clarice Ziegelmann foi para Canela. A Clarice era uma funcionária da Prefeitura Municipal do Rio Grande, ela dava aula de piano no Belas Artes e ela assumiu o grupo. Nesse tempo, eu integrei o elenco do Mágico de Oz, não, A Magia de Ploss, uma adaptação futurística do Mágico de Oz. É importante dizer que eu comecei com um elenco que era uma espécie de elenco de apoio. Deixa eu ver se tem foto aqui. Ai, meu Deus, não sei. Eu fazia ET, Coisa e Soldado de Bruxa. Mas, voltando à pergunta da nossa amiga Mel, tá aqui. Aqui é uma cena da magia, no Teatro Municipal, da Magia de Ploss. Eu também participei da montagem com o grupo cênico A Linguagem das Flores, que era sobre Dona Rosita La Solteira, ou A Linguagem das Flores. Mas a primeira memória que eu tenho, são muitas memórias. E tem 2 assim que competem. Foi quando eu apresentei o primeiro espetáculo no Teatro Municipal, que era a peça de oficina. Se chamava A Praça dos Sonhos. E o meu personagem era um corvo. Eu sou esse aqui, tá certo? Aqui a Kelly, que era a árvore. O Marcelo era o mágico. E aqui era o Paulo e a Ju, que eles eram atores do grupo cênico. E eles faziam os atores que costuravam a história das 3 oficinas. E a memória muito importante foi desse teatro ter muita gente, 150 pessoas talvez. Ele não estava lotadíssimo, mas ele tinha muita gente. E eu entrar, fazer a cena, tudo que a gente tinha ensaiado, com todas aquelas pessoas me vendo, e eu ter a percepção de que eu tinha feito o meu melhor e que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. E foi uma sensação muito autêntica, muito orgânica, muito verdadeira. Isso foi em 8 de julho de 93. Eu tinha 11 anos. Ia fazer 12 no final daquele mês. Aqui tá a foto inteira, né? De todos os participantes dessa apresentação. A outra memória que eu tenho foi depois dessa apresentação, a Clarice tinha aquele hábito, né, de sentar em roda nas oficinas. Ela falou assim: bom, pessoal, tem gente saindo do grupo cênico, todo semestre, assim, quando sai pessoas, a gente convida pessoas para entrar, e tem pessoas aqui que eu gostaria de chamar, convidar para o grupo cênico. E foi muito interessante, assim, porque eu acho que eu queria muito. Então eu não consigo entender hoje, 32 anos depois, se foi a minha intuição dizendo ou se era só o meu desejo. E aí ela falou 2 pessoas, eu acho que era a Kelly, porque aí, né, falou, ela tem a altura, eu não lembro, assim, o biotipo para fazer a personagem tal. A Fernanda,
que é filha do Luiz Fernando, que é amigo da minha mãe, e a Fernanda mora nos Estados Unidos agora. E aí, por último, ela falou, e ela me olhou e falou assim, e a Elisa? E ela falou assim, tu me surpreendeu muito na peça, porque tu era muito na tua, muito mais introspectiva, e quando foi na hora de fazer a peça, tu desabrochou, a peça final de Oficina. E é bom para mim me lembrar disso, porque na hora de montar a peça, era com improvisações, era com conversas, e aí eu lembro que eu não queria fazer a princesa, eu não queria fazer a bonita, eu queria fazer alguma coisa que fosse criativa, divertida, e tinha que fazer um corvo, que era o ajudante da bruxa. E aí eu lembro, como se fosse hoje, eu entortei o pé, e eu fiz uma voz que hoje eu vejo que é de ressonador daqui, e esse corvo, ele roubava o chapéu do mago. E aí saíram vozes de dentro de mim, eu me lembro que, como estou bonito com este chapéu, bem feito para aquele mago, sem o chapéu ele nunca mais vai lutar contra a bruxa. E eu passava a peça inteira passando com aquele chapéu. Mas tinha, era caricato, mas tinha uma potência, e tinha algo que nem eu conhecia. E a terceira memória, isso, a primeira memória é da oficina, né? De ser convidada para ir para o grupo, de ter visto o Teatro Municipal, que vocês devem estar nele agora, nesse exato momento, lotado, e ter a percepção de que eu quero atuar pelo resto da minha vida. E a sensação de paz que o palco do Teatro Municipal me traz. Até hoje, quando eu faço meditação, e sempre que eu preciso buscar um lugar seguro, né, para imaginar, eu lembro do palco do Teatro Municipal. E eu lembro daquela salinha lá de cima, do grupo cênico, que a gente arrumava, que a gente cuidava. Então, assim, dos meus 11 aos meus 13 anos, começou a minha trajetória. Eu tinha na agenda do colégio teatro. E tinha pessoas que vinham me perguntar o que é isso. E eu me achava assim, como é que tu não sabe o que é isso? Eu faço teatro. Me achava, né? E até hoje, assim, eu penso, gente, eu lembro que eu reivindicava uma coisa assim, de por que Rio Grande não aparece no Fantástico? Por que Rio Grande não aparece na TV? Porque eu queria me sentir brasileira, né? E eu lembro que a única vez que Rio Grande apareceu no Fantástico foi por causa de uma grande temporada da Cebola em São José do Norte. Apareceu no Jornal Nacional. Isso a gente está falando da década de 90, né, gente? Mas por que eu estou falando isso, né? Porque eu acho incrível o aprendizado que o grupo cênico me deu. Eu estou relatando para vocês essa profusão da memória. Como é que era a dinâmica do grupo cênico? A gente ensaiava todos os sábados, a gente ensaiava as peças com a Clarice Zigman e tinha uma colaboradora, que era a Ci Porto. Eu tenho alguma foto da tia Ci aqui, e a tia Ci dava o que eram os laboratórios. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. E nesses laboratórios a gente fazia... Aqui. E nesses laboratórios... Aqui somos nós, depois em 95, Israel de Castro, Juliana Medeiros, eu, Clarice, filha da tia Ci. Essa era uma moça que apresentava o jornal do almoço, porque depois que a Clarice foi embora, a tia Ci criou o grupo de estudos Teatro Vivo. E nós nos encontrávamos uma tarde por semana na casa dela para estudar teatro. Mas voltando ao grupo cênico. Eu comecei ali, eu fui muito bem recebida, teve uma questão cidadã, acessível. Eu não era de uma família de posses, eu não era de uma família rica. E isso não impediu que eu tivesse uma formação. Com 13 anos eu li um texto do Federico Garcia Lorca, traduzido para o português, Dona Rosita La Solteira, ou A Linguagem das Flores. Não tinha uma pessoa mais velha. Eu, na estreia, fiz essa personagem, trabalhei com questões de contenção, de ficar sentada, de fazer uma senhora. Eu tinha 13 anos. Tinha na minha agenda a disciplina do ensaio, todo sábado, do grupo cênico. Fiz a gente ia para os festivais. No ano que eu entrei, realmente, gente, é muita história, assim, eu teria que fazer uma linha do tempo. Já tinha 2 festivais, a prefeitura dava o micro-ônibus e a gente fazia, em paralelo, apresentações no coreto da Praça Xavier Ferreira e passava o chapéu. A gente tinha uma esquete que chamava o Mambembe. Sim, ó, sou muito grata pela formação em teatro que o Teatro Municipal me deu. Aqueles 2 anos, eu participei de 2 festivais. Eu fui, né, com a companhia, com o Grupo Cênico do Teatro Municipal,
apresentar no Festival de Teatro Amador de Jaguarão. Nós ganhamos em Jaguarão e fomos para a final em Erechim. E aí tinha o aprendizado dos debates. E aí, gente, aí tem toda a minha história de vida que começa ali, com 11 para 12 anos. Será que dá para resumir essa história? Eu não sei, gente. A minha trajetória no teatro em Rio Grande, ela vai até 99. Durante os anos de 95 e 96, quando a Clarice vai embora, eu me encontro todas as semanas com a tia Ci Porto, no grupo de estudos Teatro Vivo. A tia Ci, ela é tia do Antônio Gilberto, que hoje é um diretor, um professor no Rio de Janeiro. Então, ele estava montando, dirigindo, produzindo peças muito potentes no Rio. A tia Ci relatava essas experiências para a gente. Depois disso, eu tive que me afastar um pouco, porque eu comecei o magistério no Juvenal Miller e era muito exigente, mas dentro do magistério eu fiz 2 peças. Uma delas foi A Bruxinha, que era boa, e nós apresentamos para várias escolas ali no teatrinho da FURG, do Campo Centro, para a gente fazer a viagem, né, de formatura do magistério. Claro que nesse tempo eu não parei de todo, assim, teve uma transição, teve uma época que o Luiz Henrique Brenovics foi para o Teatro Municipal, eu fiquei um pouco, saí, não fiz nenhuma montagem, foi na época que ele montou o Nosso Amor a Gente Inventa e o Bailei na Curva, e que eram peças muito legais com a direção dele. Nesse período, não sei se antes ou depois, chegou a Elisa Calvetti, que o pessoal chamava carinhosamente de Vaca, que já nos deixou, e nós ensaiamos Os Anjos do Meio Ambiente. O que mais? Teve um momento que o Vinícius Diniz ficou no Teatro Municipal, teve um momento que o André Barros e o Jorge, a gente se juntou para fazer uma peça, a gente fez, talvez fosse a Comédia da Vida de Quatro. E em 1998, eu volto para o Teatro Municipal, para as oficinas, agora com o Lori Nelson. E aí o Lori Nelson, ele monta com a gente O Gaúcho e a Morte, uma adaptação do El Herrero y la Muerte. Tem uma memória muito carinhosa do André Arrieschi, que já nos deixou. E o André era um cara que ele vendia dólar. Ele era da Cambisul, e o cara sabia vender tudo. Então ele vendia todos os ingressos. E nós fizemos umas 4 ou 5 apresentações lotadas. Foi onde eu conheci a Lara Bittencourt, o Luiz, que agora está em São Paulo, é professor de artes, o Rocha, que hoje se chama Cão, que mora aqui em Porto Alegre, mais algumas pessoas que talvez eu esteja esquecendo e peço perdão. Mas acho que tem a luz do Lori Nelson no meio desse caminho. Porque eu estava num momento assim que eu achava que eu não devia de fazer faculdade de teatro. Porque eu não era de uma família de posses. E eu tinha muito medo dessa carreira insegura, difícil, marginalizada. E o Lori me falava, não, tu tem que fazer, tu vai ser cristã, tu vai viver com menos, tu vai aprender. E assim, gente, a casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe, recém que a gente tinha uma linha telefônica. Gente, eu falava horas com o Lori. E o Lori me encorajando e contando das experiências que ele tinha tido aqui em Porto Alegre, com Camilo de Leles, porque a peça que ele montou com a gente, ele tinha feito em Porto Alegre nos anos 80. Então eu acho, e o Lori tinha uma frase muito bonita, as minhas fadas são mais fortes que os meus fantasmas. Então, com muito apoio da minha mãe, eu, mesmo com medo, fiz o vestibular para artes cênicas, e entrei na 19ª de 20 vagas, no ano 2000. E tudo isso só foi possível graças a toda essa trajetória potente que eu tive no Teatro de Rio Grande. A Clarice Ziegelman, a Ci Porto e o acompanhamento pedagógico e o estímulo do Lori Nelson. Então, assim, toda essa alimentação, sabe? Todos esses estímulos, isso me dava vontade de aprender, de estudar, de ter técnica. E aí eu vim parar em Porto Alegre para realizar o sonho de fazer o DAD. Eu acho que o teatro me formou enquanto cidadã. Eu acho que a gente faz para o outro. E a gente busca essa comunicação que toque no inconsciente coletivo, entendeu? E a partir da comunicação com o outro, a gente volta para a gente. Existe uma retroalimentação e existe um parque de diversões. E esse parque de diversões, para mim, ele começa no palco do Teatro Municipal de Rio Grande. O nosso ofício é dureza, difícil, marginalizado, humilhado. A sociedade pensa que a gente não tem dignidade nenhuma e que a gente vive de ar. Mas o nosso comprometimento é da gente com o nosso ofício.
É assim. Feliz Dia Internacional do Teatro.